sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao Desinflame Sua Vida. Aqui falamos de temas que te ajudam a emagrecer de forma simples e de uma vez por todas. Eu sou a doutora Michele Martins. E eu sou o Hector Martins, Master Coach em Saúde Integrativa, e nós fundamos o Desinflame Sua Vida. O tema da aula de hoje é como manter o foco numa dieta para emagrecer. Bom, para começar a falar sobre esse assunto tão interessante, dieta, olha, essa palavra verdadeiramente é mágica. Tem um monte de gente que morre de medo dela. Não é não, doutora Michele? É isso aí. O pessoal, por algumas experiências passadas, acaba criando muita dor com esse nome, acha que já é um momento de sofrimento, onde vai passar por algumas restrições e que vai ser por isso até que existe bastante gente que deixa para segunda-feira, porque remete isso a uma dor, a um momento que realmente não vai ser prazeroso. A palavra dieta por si só traz muita bagagem emocional. Muitas pessoas confundem o que é dieta. Dieta, você vai ter um determinado tempo de alimentação e restrições de alguma natureza para fazer, por exemplo, um exame médico. Você normalmente, fazer um hemograma, você precisa de 12 horas em jejum. Isso não deixa de ser uma dieta. Ou você pode fazer uma dieta, por exemplo, para um treino específico de um atleta que vai correr uma maratona. São dietas. As dietas, normalmente, elas têm um começo, meio e fim. Normalmente, elas não são muito longas, elas têm um período de validade. O ponto é que muita gente confunde estratégia alimentar com dieta. Dieta é aquilo que você faz por alguns dias. Por exemplo, vai fazer um exame de colonoscopia. Tem todo um procedimento especial para você poder fazer aquele exame com segurança e ter o resultado esperado. E o que acontece? A gente vê muito por aí é que as pessoas começam a fazer aquela dieta da moda, sem uma orientação, sem nada, e começam a ter até resultados no emagrecimento, mas elas não estão exatamente seguindo uma dieta. Elas estão numa estratégia alimentar, por exemplo, eu vou usar um nome aqui, a dieta low carb, por exemplo. Ela é uma dieta com baixo nível de carboidratos e que você vai usar essa estratégia dentro de outras para poder produzir um emagrecimento dentro do teu esperado e nas tuas condições. Não quer dizer que você vai fazer low carb para sempre, que você vai ser uma pessoa saudável. O que você acha disso, doutora Michele? A dieta, nós aqui somos contra qualquer tipo de dieta restritiva, Claro, como o Hector muito bem explicou, existem estratégias, Aqui a gente aplica a estratégia desinflame com o objetivo de desinflamar o seu corpo, mas tem que ser bem definido, Sabendo que isso tem um tempo, tem começo, meio e fim, para que fique bem claro para você qual é o objetivo dessa estratégia. E ela tem que ser sustentável, tem que ser algo que você consiga fazer e o melhor, de uma maneira prazerosa, de uma maneira, quando você tem foco, quando você traça esse objetivo, você acaba tendo mais facilidade e mais prazer em praticar essa estratégia. Então, quando a gente está falando em um programa de emagrecimento, normalmente a gente vai conjugar muitos tipos de dietas, estratégias para que a gente alcance o resultado esperado. Isso, se você tem uma orientação profissional por perto, é de grande valor. Por que será que é de grande valor? Porque a gente acaba recebendo informações e um direcionamento, onde você tira essa responsabilidade de cima de você e passa para um profissional competente que vai poder te orientar dentro desse procedimento. Por exemplo, na estratégia alimentar desinflame, nós temos um detox da central química que tem uma dieta específica durante uma semana. Nessa semana você vai consumir alimentos, por exemplo, vegetais, que você sabe que tem um procedimento para você chegar ao seu resultado esperado. Qual é o resultado esperado? Essa limpeza da central química
E isso seriam 7 dias. 7 dias não representa quase nada pelo resto das nossas vidas, não é não? Então, você traçou um perfil do que você vai fazer, planeja direitinho e você tem uma dieta específica para alguma coisa. Né? É diferente de quando você vai passar meses, 2, 3, 4, 5 meses num processo de reeducação alimentar, que não é dieta, é uma reeducação, é um relacionamento diferente com os alimentos que a gente vai buscar e tudo isso dentro de uma compreensão de como esses alimentos funcionam. Porque se você simplesmente fizer uma dieta, eu chego aqui e prescrevo para você alguma coisa e você segue aquilo ali. Aquilo fica uma coisa um pouco vaga. É bom quando você entende por que fazer aquilo, quanto tempo fazer aquilo. Isso é um processo de reeducação, onde você começa a ter percepções diferentes dos alimentos dentro de uma dieta ou de outra, ou várias dietas, porque alguns alimentos são comuns dentro de outras dietas. Então, se esses alimentos te produzem prazer e satisfação, eles podem passar a ser parte da tua rotina. Porém, a gente tem que deixar bem salientado que a mudança de estímulos alimentares é muito importante. Então, por que não fazer só jejum intermitente, ou só dieta low carb, ou só dieta cetogênica, ou qualquer outra que seja a dieta que você está falando? Porque você começa a entrar dentro de um processo repetitivo. E o teu organismo vai tender, o teu metabolismo vai tender a assimilar aquilo para salvar o máximo possível de energia e parar com a sua perda de peso. Porque cada vez que você está reduzindo o seu peso, dentro do seu cérebro processa a informação de que está perdendo. Por isso, no Desinflame, nós falamos que é tão importante que você troque intencionalmente essa palavra. Você não perde peso quando está fazendo uma dieta. Você elimina aquele peso que você não quer mais. Então, dentro do teu cérebro já está a dualidade por realmente você estar diminuindo o peso e o sentimento de perda. Se você reforça aquilo com palavras, mesmo que com um sorriso, você está acionando mecanismos que vão tentar recuperar aquele peso. Então, usa de consciência. Vai fazer a dieta, você não vai perder peso, você não vai perder prazer, você não vai perder nada. A dieta é para uma finalidade específica. Então, por que é tão importante assim fazer uma dieta para emagrecer? Bom, se você não seguir nenhum caminho, qualquer caminho serve aquele resultado que você tem hoje. Talvez você esteja tentando mudar esse resultado e para isso você precisa de um planejamento, uma dieta para fazer, por exemplo, na próxima semana, na segunda-feira você começa uma estratégia e vai até a sexta-feira. Pronto, você traçou uma dieta específica para aquela semana. E aí você começa a ter os resultados. Obviamente, se você traça um perfil para durante a semana e no final de semana você se dá o direito de todas as coisas, realmente fica mais difícil, você torna o teu processo mais doloroso, porque de certa forma você vai entrar numa restrição muito severa durante alguns dias e vai passar a ter prazer. E por que essa quebra acabar prejudicando tanto? Por que você acha, doutora, que essa quebra de, no final de semana eu posso jacar, eu posso comer de tudo? É bem como você falou, né? É importante que as pessoas entendam a parte fisiológica. Isso a gente usa muito no Desinflame. Porque a partir do momento que você entende a fisiologia, isso vai reverberar melhor para o teu cérebro. Você vai começar a entender o porquê que aquele momento está um pouco mais difícil, o porquê que o teu corpo está pedindo de repente mais doce. Então é importantíssimo que você entenda a fisiologia do teu corpo. Agora, não tem como a gente falar em emagrecimento e falar que você pode comer algo bastante, ou pode comer um pouco daquilo. Eu gosto de fazer a analogia, inclusive que a gente fez no outro vídeo, que não tem como você parar de fumar fumando um cigarro por dia. O teu corpo vai entender que aquele vício continua.
ou fumando pouca droga, cheirando pouca droga, enfim, tomando um golinho só de pinga, se o caso é alcoolismo. Então, assim, é importante que a gente entenda que sim, vai ter que haver algumas restrições por um determinado tempo, porque paralelo a isso, você vai ter que, além da fisiologia, entender como funciona a sua cabeça. Os gatilhos mentais, ok, o meu corpo, então eu vou ficar um tempo sem ingerir carboidrato, porque isso gera um vício, legal. Agora, não adianta nada você saber essa fisiologia e na hora que você se deparar com aquele doce que você mais ama na vida, né, uma banoffee, por exemplo, de repente não é o teu caso, mas uma banoffee, você olha aquela banoffee e fala assim, meu Deus, né, e agora? Né, e a tentação vem, uma amiga te chama e fala, tá aqui, vamos comer juntas. Quer dizer, se você não tem esse preparo mental, que também a gente prepara vocês, você não de nada adianta a sua fisiologia. Então a gente tem que trabalhar em paralelo para que isso você esteja blindada para fazer um processo de emagrecimento. Não tem como falar em emagrecimento, é como quando eu pego uma planilha, né, alimentar de uma nutricionista, pode ser de outro profissional, mas o certo é de uma nutricionista. O paciente me traz, doutora Michele, foi isso que a nutricionista me passou. Quando eu vejo a gelatina diet prescrita, ou leite desnatado, ou pão integral, eu vejo isso com os olhos de que, coitada dessa pessoa, ela tá dando para aquele alcoólatra doses pequenas de pinga durante o dia. Quer dizer, você só vai ficar cutucando algo que a gente pode tornar mais fácil para você, porque essas pequenas doses durante o dia vão te trazer aquilo que você não gostou na outra dieta. Aquela dor, aquele sofrimento. Por quê? Porque você está lembrando, o teu cérebro está lembrando que aquilo ali é bom, em pequenas doses. Então isso gera sofrimento. Então para o emagrecimento se faz sim necessário algumas restrições. Mas quando a gente usa estratégias, isso a gente fica dando olé no teu cérebro. Na hora que ele pensa que ele já sabe tudo, a gente vai lá e troca. A gente vai lá e muda de estratégia. E isso vai te gerando cada vez mais, eliminar mais peso. Essa parte da importância da dieta é que a gente tenha as linhas guias, né? Então, qualquer que seja o profissional, ele vai te orientar dentro de dietas. Por que fazer a dieta é tão difícil? Bom, primeiramente a gente tem que lembrar que a palavra dieta está sendo associada muito mal a sofrimento, porque as pessoas tendem a fazer um processo de emagrecimento, muitas vezes por si mesmas, pegando as receitas na internet, criando restrições severas, e aquilo vão ficando impactos emocionais daqueles dias, por exemplo, a festa de casamento que não pôde comer porque estava na dieta, ou aquela festa de Natal que você resolveu fazer uma restrição alimentar tão severa que não vai comer aquelas coisas gostosas que tem lá. Isso daí vai gerando impacto emocional e feridas dentro da gente que vão trazendo essa oposição à palavra dieta. Se a gente tem, por exemplo, vou começar a fazer uma dieta por 14 dias, nós vamos fazer uma dieta para cetoadaptar a pessoa, né? Então, por que não dá para fazer por 5 dias, quebrar e voltar? Porque nós estamos falando exatamente nessas doses homeopáticas que foram faladas aqui. Você vai estar inserindo esse carboidrato que impede que nós façamos a cetoadaptação. Essa cetoadaptação nada mais é do que preparar o teu organismo para uma fonte diferente de energia. Então, se você prepara nessa cetoadaptação, o seu organismo, o seu metabolismo está preparado para passar a mudar o combustível do seu corpo. Depois disso daí, é hora da gente começar a variar dentro das dietas quais são as melhores. Por que é tão interessante isso? Porque ali dentro das dietas você vai se encontrando dentro daqueles paladares que existem, dentro das restrições que possivelmente dentro de uma dieta específica são fáceis, mas na outra são difíceis. Por exemplo, para mim fazer uma dieta, quando a gente fala uma dieta cetogênica, por exemplo, eu consigo fazer ela por alguns dias. Porém, eu não me adapto muito bem à dieta cetogênica, que é extremamente recomendada
para quando você está fazendo tratamentos neurológicos, por exemplo. Então, se for para falar em 5 dias da dieta, beleza, eu consigo tirar de letra. Agora, você vai falar que vai adotar uma estratégia alimentar com esse viés cetogênico, então nós estamos traçando algo que para mim seria extremamente doloroso, porque ela produz o efeito que a gente espera, mas para mim ficaria aquele asterisco novamente dentro da minha cabeça, sofrimento, porque eu não posso comer as coisas que me dão prazer. Então, se a gente tem esse perfil, olha, eu posso comer esses alimentos, e você já vê que existe uma grande variedade, e dentro desses alimentos, aqueles que te direcionam dentro da dieta cetogênica, por exemplo, ter um melhor rendimento sem sofrimento. Então, por que a importância do profissional? Percebe? O profissional vai conseguir te orientar dentro de uma estratégia, e não é aquele negócio de chegar e falar para você, olha, você tem que comer X fatias disso e Y fatias daquilo. Isso daí, com peso e contagem de calorias, é uma coisa mais direcionada para profissionais da área. E com todo respeito ao que eles fazem, a gente fica muito preso a uma quantidade que acaba gerando o sofrimento. Se a gente for falar, por exemplo, em contagem de carboidratos. A contagem de carboidratos ela vai baixar muito a quantidade de comida que você vai comer, e muitas pessoas precisam de uma quantidade maior para ter saciedade. E fora que o contar, né, Hector, isso gera ansiedade, Sim. né, o contar. Então é exatamente isso. Primeiro, né, fisiologicamente falando, o teu corpo precisa desses 15 dias, né, e 15 dias contínuos para que você não tenha mais essa abstinência, né? Isso é um ponto. O segundo ponto é que a gente nota que muita gente começa um programa, começa uma estratégia alimentar sem sequer saber quanto quer emagrecer. Para que quer emagrecer? Então é importantíssimo que você tenha a plena consciência do que você está fazendo e para que você está fazendo e onde você quer chegar. Caso contrário, a gente chama isso de expectativa. Então eu quero emagrecer 10 quilos num período de 12 semanas, um exemplo, né? Então quer dizer, durante essas 12 semanas, você sabe que você vai estar passando por um tipo de um tratamento aonde você vai ter algumas restrições, mas você tem uma ideia de começo, meio e fim, né? Para o teu cérebro isso já não é o para sempre, não. Eu estou num período de tratamento onde eu vou passar por algumas restrições, ponto. Porque a nossa ideia não é restrição para o resto da vida. Quando eu e o Hector a gente escuta isso, a gente entende que a pessoa não entendeu nada do programa, né? Porque a nossa ideia é te tratar para te libertar, para daqui X semanas a gente falar para você, olha, você está livre, você está preparado para o mundo lá fora. Pode vir o que for, você vai saber comer o que você quiser, mas você não vai mais ter aquela compulsão, aquele descontrole diante do alimento. Então é um período que a gente necessita para tratar esses dois lados, fisiológico e o mental. Caso contrário, uma pessoa que faz dieta, só dieta, ela ainda passa essa dieta com dor, né? O que vai acontecer? Assim que ela sair da gaiolinha dela, ela vai comer o que vier pela frente em grande quantidade. Então essa é a ideia. Eu gosto de fazer sempre a analogia. Quer comprar um carro, né? Quanto que você vai ter que economizar durante um ano para ter esse carro? Ok? Então, você não vai poder entrar em qualquer loja, né, de promoção de alguma coisa e sair comprando tudo, porque você nunca vai juntar esse dinheiro para comprar o carro. Mesma coisa no processo de emagrecimento. Você quer emagrecer? Vai dar para emagrecer 10 quilos em 12 semanas, como foi o exemplo que eu citei aqui. Se tudo que é padaria que eu paro, eu compro pão de queijo e compro um doce, não dá. Essa expectativa está furada. Você vai ter que jogar uma expectativa muito maior e provavelmente vai ter frustração no meio do caminho, porque você não está seguindo aquilo que se determinou. Bom, como a doutora Michele pontuou aqui, foi perfeito o que ela falou. Muitas vezes a gente não está com o embasamento certo para poder fazer o processo de emagrecimento. Porque vai tentar fazer sozinho,
porque ouviu falar daquele colega que fez aquele tratamento lá e deu certo, e aí qual é a base deles? Ah, a base deles é essa aqui, assim, assim, assim. Bom, dentro disso daí, você tem uma estratégia e o que que acontece? Se você não tiver um bom embasamento emocional, o porquê você quer emagrecer? Tem que haver conscientização, tem que haver a conscientização desse motivo pelo qual você realmente deseja emagrecer. Quando a gente fala só, porque eu quero só usar aquela calça, bom, esse motivo aí ele é um pouco fraco. Agora, quando você começa a pesar a tua saúde, teu bem-estar, a tua longevidade, os remédios que você está tomando, as dores que você sofre, aí você começa a entender que a dieta ela vai ser necessária, mas entenda de uma vez por todas, a dieta ela vai ser feita durante alguns dias. É possível emagrecer sem fazer dieta? Sim, se você tiver a estratégia alimentar correta. Qual a estratégia? Dentro de um perfil que você tem o seu emagrecimento já comprovado, que você sentiu, você experimentou uma dieta, deu certo. Experimentou uma outra dieta, deu certo. Dentro daquelas dietas, você vai ter determinada alimentação. Ali vira a tua estratégia alimentar. O que você vai fazer de hábitos não se trata de dieta. Sim, o que você vai comer sempre. Então, é possível emagrecer sem fazer dieta? Desde que você saiba quais são as estratégias corretas para que você siga dentro de um perfil sem precisar ficar direcionando cardápios, sem precisar colocar quantidades. Para tudo isso aí envolve um processo de autoconscientização e principalmente que você vai explorando os seus limites dentro de um planejamento que não haja sofrimento. Que essa restrição seja, por exemplo, como a gente está falando, por alguns dias. Você vai fazer a dieta por X dias e dentro dessa dieta você vai ter o resultado. Deu certo? Opa, esse daqui é bom. Bom, o que eu gostaria de falar para você? Por que eu estou tocando tanto nesses assuntos de uma dieta específica, para variar? Porque as dietas elas têm pontos que elas deixam, além de sofrimento, elas não são tão boas para serem seguidas para sempre, né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, já falei da dieta cetogênica. A dieta cetogênica, ela vai te restringir muitos carboidratos, ela vai praticamente deixar a zero os seus carboidratos. Isso, dentro de algumas escolhas alimentares, você vai trabalhar com muito mais proteínas do que fibras. Então, pode não ser tão interessante assim para quem precise dessas fibras para poder ter o aparelho digestivo funcionando direito. É um impacto muito grande quando você muda o estilo de alimentação e o teu organismo está acostumado com alguma coisa. Então, a dieta cetogênica, por exemplo, ela vai tender a te deixar um pouco mais preso. Por exemplo, falando da dieta low carb. A low carb ela também vai ter os seus pontos interessantes, mas em outro momento você vai deixar de comer alguns alimentos que te dão muito prazer. E tirando esses alimentos de prazer, quanto você está disposto a abrir mão deles? A dieta low carb ela tem seus pontos fracos também. Como que seria isso, doutora Michele? Eu costumo dizer que, por exemplo, a low carb é uma estratégia boa para quem está numa dieta livre, né? Que está comendo de tudo, não tem foco nenhum. Então, seria um primeiro passo. Fazer uma boa certa adaptação colocando a low carb como estratégia. Low carb nada mais é do que você passar um período comendo alimentos com baixo teor de carboidrato, né? E aumentar um pouco mais o teor de proteína e gordura. Então é uma boa estratégia, mas vai chegar um momento que você pode entrar num platô, ou seja, você não está mais conseguindo eliminar peso, porque o teu corpo já acostumou, né? E é uma dieta, uma estratégia alimentar que você tende a comer mais farináceos, né? Você tende a comer mais queijo. Como eu falei, para quem está numa dieta livre e passa por uma dieta low carb, legal,
tem resultado, mas a curto prazo. Para longo prazo, eu já não acredito, porque o que a gente vê na prática clínica é que chega um momento que o paciente já acostuma, né, e há um retardo maior da eliminação de peso. A dieta cetogênica, ela é interessante, ela tem muitas indicações, né, pacientes com gordura no fígado, pacientes com doenças neurodegenerativas, alguns pacientes com diabetes descompensada, a gente usa a cetogênica, mas também, como o Hector bem falou, é uma dieta a curto prazo, né? É uma estratégia a ser usada muito a curto prazo, aonde você vai comer praticamente apenas proteínas, gorduras e poucas folhas, né? Então, a gente tem que eu tomo muito esse cuidado de não avançar muito na cetogênica. E também a gente pode falar do jejum intermitente. O jejum intermitente, na minha prática clínica, eu aprendi que existem pacientes e pacientes que funcionam bem, né? Que tem uma boa resposta com o jejum. Não são todos, né? O jejum intermitente, ele tem que ser prazeroso para o paciente. A partir do momento que o jejum se torna um estresse, gera estresse para esse paciente, devido à liberação do hormônio cortisol, esse paciente pode até ser, o cérebro entenda isso como uma emergência, como um sofrimento para o corpo, e ele acaba até travando a perda de peso. Então, assim, não existe melhor ou pior dieta. Todas as dietas têm suas premissas, né? A gente não está aqui para falar mal de dieta nenhuma, né? Isso a gente vê muito na prática clínica. Cada paciente tem a sua individualização. Porém, a estratégia e você periodizar essas estratégias é o que funciona. Né? Não deixar que o teu corpo acostume com nenhuma delas, é sempre estar periodizando. Interessante demais quando a gente fala no jejum intermitente, por exemplo, ele funciona muito bem, é uma estratégia excelente, porém algumas pessoas já não aceitam tanto essa estratégia porque não gostam muito de ficar sem se alimentar. O jejum intermitente, ele também vai perder um pouco da eficácia dessa estratégia maravilhosa quando você está fazendo aquilo sempre do mesmo jeito. Por exemplo, muita gente faz jejum intermitente cortando o jantar e aí toma o café da manhã. Outras pessoas cortam o café da manhã para fazer o jejum intermitente. Se você ficar com essa estratégia para sempre, o seu metabolismo vai reconhecer seus horários de alimentação e vai trabalhar em cima daquilo para que você não diminua mais o peso. É como funciona o nosso corpo. Então, essa mudança de tempo no jejum intermitente, ela é muito válida. Eu tive um caso que eu vinha fazendo acompanhamento de uma pessoa que estava com mais de 130 quilos, baixou muito o peso, já estava em 90 quilos e não conseguia mais baixar dos 90 quilos. E aí ela me trouxe essa percepção de que fazia o jejum intermitente já e a gente simplesmente traçou o jejum intermitente quebrando os horários de refeição. Ela teria ainda o jejum intermitente estabelecido, porém horários diferentes. Ao invés do café da manhã, a gente tirava o jantar em alguns dias. Ao invés de tirar o café da manhã ou o jantar, às vezes simplesmente mudava o horário de almoço para colocar ele mais próximo do jantar, cortando o jantar e quebrando também o horário do café da manhã. Tudo isso daí faz uma bagunça muito saudável que vai acabar dando mais adesão. Então, o jejum intermitente sendo praticado para sempre, para quem está querendo emagrecer. Eu não estou querendo deixar a mensagem de que o jejum intermitente é ruim ou não, se você já está no seu peso ideal e você já pratica o jejum intermitente dentro da sua estratégia. Eu estou pontuando para pessoas que querem diminuir o peso, que o jejum intermitente vai também parar em determinado momento o emagrecimento, porque o teu metabolismo reconheceu a tua condição atual e dentro daquilo ele vai se moldar para que você não diminua o peso, porque novamente aqui dentro figura a perda. Se figurar a perda, nós temos uma produção de hormônios que não é nem um pouco interessante. Por exemplo, se a pessoa fica subindo demais na balança, muito ansiosa com o peso para baixar,
ela começa a produzir o hormônio cortisol. O cortisol, ele é exatamente o oposto do que a gente precisa no emagrecimento. É isso aí. Hector, e qual, na tua opinião, é o percentual que a dieta representa no processo de emagrecimento? A dieta é muito interessante. Eu diria para você que mais de 90% de um processo de emagrecimento vai de uma dieta bem direcionada. É aquilo que você come. Justo. Aonde você está tendo direcionamento, dietas, não uma dieta específica, aonde a gente está direcionando a pessoa a novos estímulos, tanto em horários quanto qualidade nutricional. E aí a gente começa a ter essa sensibilidade de qual o alimento melhor, qual o horário melhor. Quando a gente passa a conhecer o nosso próprio corpo melhor, escutar os sinais que ele nos dá, a gente consegue ter prazer, a gente vai poder comer todas as coisas que nos dão prazer, sem precisar usar a palavra dieta para massacrar mais um pouco essa pobre dessa palavra, porque ela vem sofrendo muito. É o que a gente mais vê, né? Quando a gente fala em dieta, as pessoas falam, dieta não vou fazer mais não, porque depois eu faço, volta tudo porque a pessoa não se deixou transformar, ela fez uma dieta específica, com muita restrição, muito sofrimento, e na hora que ela ganhou a liberdade, ela vai voltar a fazer as coisas que ela fazia, porque não houve compreensão. Então, se você está bem direcionado dentro de um processo, a dieta é interessante, mas dentro de um processo de reeducação alimentar, nós não podemos falar numa dieta específica. Nós temos que falar em entendimento do corpo, como ele funciona, qual é a repercussão de determinado alimento. Para mim e para a doutora Michele já é diferente. Algumas vezes, alimentos que me dão mais prazer e me fazem um pouco melhor, para ela não soam tão bem. Para ela, alguns alimentos que são excelentes, dão prazer, funcionam bem. Para mim já não funciona muito bem. Alguns alimentos, eles simplesmente me trazem uma verdadeira trava no meu aparelho digestivo. E o que eu faço nesse momento? Eu conheço o sabor do alimento e eu procuro evitá-lo. Por quê? Se eu já sei que aquilo me faz bem ou faz mal, por que eu vou repetir se fez mal ou exagerar no que faz bem? Presta bem atenção nisso. Muitas vezes a gente pode ter prazeres e com isso seguir uma dieta específica. Porque o momento de prazer ele tem que ser mais planejado. Onde você tem prazeres em determinados momentos e fazem daquilo uma experiência prazerosa para a tua dieta, para o teu processo de emagrecimento. Como você queira chamar, a reeducação alimentar é nada mais do que um relacionamento diferente com os alimentos que não pode ser tratado como dieta. Então, por que a dieta é tão importante no emagrecimento? Para que você tenha direcionamento, para que você se permita experimentar novas sensações e dentro dessas novas sensações você traçar o resto da sua vida, como você vai se comportar. Porque algumas vezes a gente pega e, por exemplo, num fim de semana, eu vou fazer uma viagem lá para o sítio, para casa daqueles meus parentes. Você vai lá e muitos alimentos vão estar completamente fora da sua dieta. E nós queremos te pontuar aqui que você pode comer aqueles alimentos, desde que você saiba como voltar. Por isso é importante a estratégia alimentar. Qual dieta eu vou usar quando eu fiz aquela verdadeira bagunça, aproveitei, jaquei de todo jeito, me diverti? Isso é verdadeiramente a reeducação. Você se dá momentos de dieta de engorda para depois trazer a dieta do que te faz emagrecer e te dá resultado. Então assim, né? Por que a gente faz dieta, mas nunca termina, né? Exatamente isso, porque a gente fica sem norte. A gente quer fazer uma coisa sem um planejamento básico, né? Ok, quantos quilos eu quero emagrecer, por quanto tempo e o que eu vou fazer nesse tempo, né? O ideal é que você tenha orientação
de profissionais capacitados para te guiar, né? Porque chega um momento, que eu já peguei vários casos, o Hector sabe disso, que chega um momento o paciente não emagrece mais, a gente precisa ter uma noção dessa parte hormonal do paciente, né? Assim como chega um momento o paciente não emagrece mais, ele precisa de uma orientação com o coach mais específica, tratar aquele lado dele que realmente daquele jeito ele não vai conseguir, enquanto ele não se livrar de algumas coisas que estão presas na mentalidade dele, etc., ele não vai sair daquele ponto. Então, é necessário, é muito mais específico você fazer tratamento com profissionais qualificados, mas a grande maioria, né, Hector, não termina uma dieta porque não tem um planejamento. Faz de qualquer jeito, nem sabe o que está fazendo. Eu vou começar na segunda eu corto o pão. Tá, e daí? Que mais? Né? Claro que qualquer tentação que tiver no teu caminho nesse tempo, você vai se dar, você não tá nem aí, você não tem nenhuma organização dentro disso, né? Então, assim, quando você, por exemplo, né, vai sair de casa, não, você já se planejou, você já tá levando ali uma fruta, caso você tenha vontade de comer alguma coisa, para não cair na tentação de comer algo na rua, você tem uma porção ali de oleaginosas, de lasquinhas de coco, opa, você tá organizadíssimo. Poxa, eu como naquele restaurante e acabo comendo besteira. Não, no sábado eu vou me organizar para ter marmita para 15 dias, para que eu não caia na tentação de ir naquele restaurante e pegar massa, para que eu não pegue batata frita, sei lá, né? Você, um sábado você se doou mais ali na cozinha, teve mais trabalho, mas durante 15 dias você tá super focado. O teu planejamento da tua alimentação já tá toda formadinha, né? Então a chance de você sair da linha é bem menor. Então você está percebendo que o motivo que muita gente começa uma dieta e não termina é porque ela começou sem ter a data para terminar. Sim, boa. Se não tem data para terminar, é mais fácil de você quebrar. Por quê? Você não sabe quando você vai terminar. Percebeu o que eu estou falando para você? Que se você está de qualquer jeito, qualquer caminho serve. O que eu estou falando para você é que se você tem o direcionamento, você sabe quando começa e quando termina. Ah, eu vou fazer a dieta cetogênica de segunda a sexta. Pronto. Você sabe que na sexta-feira você vai poder fazer as coisas que você gosta, no sábado, as coisas que você gosta. Agora, vale a pena você estragar todo o trabalho de segunda a sexta para chegar no sábado e domingo e encher a cara, ou comer um monte de pães e tal, e quebrar completamente? Bom, tudo isso daí vale de cada um, né? Eu, particularmente, acho que se você já está seguindo dentro de uma linha, no fim de semana você dá uma flexibilizada nessa dieta cetogênica. Flexibiliza, passa por uma dieta low carb, por exemplo. Aí você já traz um alívio para o teu corpo e você sabe que, olha, meu prazer vai ser low carb no fim de semana. E na segunda-feira? Aí na segunda-feira eu vou começar um outro processo, na semana que vem eu vou fazer um jejum intermitente na semana. E vai se permitir, dentro do jejum intermitente, usar uma dieta, por exemplo, mediterrânea. Então, são muitos tipos de dietas que podem ser conjugados para que você tenha um bom resultado. Quer ter resultado? Muda muito o estímulo que você está fazendo. A partir daí você vai ter bons resultados e não vai ter sofrimento. Por isso que as pessoas começam e não conseguem terminar. Primeiro, começa sem data para terminar. Segundo, não tem orientação profissional. E terceiro, esse é decisivo, a doutora Michele acabou de falar, planejamento. Se você não estiver planejado dentro do seu escopo daquela dieta, fica mais difícil. O que a gente fala é que você rabisque durante a semana, do seu jeito, a sua estratégia, para que você visualize. Uma vez você visualizando, você consegue fazer esse bom resultado acontecer, porque você sabe o passo a passo, né? Ué, Hector, na tua opinião, existe alguma dica matadora para seguir uma dieta? Olha, a dica que eu gosto de dar para quem quer fazer dietas é, em primeiro lugar, quando começa, quando termina.
Ótimo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, planejar. O que você espera daquela dieta específica? Eu quero eliminar peso. Opa, nós temos um caminho. Não, eu estou fazendo um exame de colonoscopia. É outro escopo. Percebe que nós estamos falando em direcionamento. Pegou o profissional, sabe quando começa, termina. Planejou. Bom, agora nós vamos entrar no ponto da execução. Quais outras dicas matadoras? Porque eu adoro dar dica, então vai anotando tudo aí para ficar bem fácil para você. Quais lugares você vai comer dentro daquele planejamento que você fez? É fácil de você encontrar aquela alimentação em qualquer buffet? Se for fácil, beleza, você tem uma liberdade maior. Não, essa alimentação aqui tá muito direcionada, ela é mais difícil de eu conseguir. Por que não preparar a comida? Né? Prepare sua marmita para aqueles dias específicos e você já está dentro, você está com os 2 pés bem plantados aonde você quer estar. Né? O que mais que eu posso te recomendar? Conhecer os alimentos. Quais são esses alimentos, quais te dão mais prazer e quais não te dão tanto prazer? Você quer fazer uma dieta por sua conta, por determinado número de dias, quais os alimentos que mais te dão prazer? Coloque esses alimentos dentro dessa dieta para que você possa fazer um processo indolor. Aí você consegue seguir o teu planejamento. Eu acho que também é legal a gente falar, né, sobre a questão da organização dentro de casa. Você procurar não ter alimentos que você gosta e que você pode cair na tentação de comer. E conversar com a família, né, gente? A gente escuta muito isso, eu e o Hector, a gente escuta muito que a família fica naquela tentação, né? Ah, vai lá, come, poxa, senta na mesa com a gente. Ah, eu não acredito que você não vai comer com a gente. Então, assim, é interessante falar com o pessoal que você vai passar por um processo, né, de tantos dias e que durante esse processo você gostaria da colaboração deles. Isso também é importante. Às vezes no meio do trabalho, no ambiente de trabalho, né, conversar com os colegas, a gente sabe que rola muito breaks por aí, que, né, tem os carbo, né, a carbolândia ali solta, né, aqueles lanches maravilhosos, mas que durante o teu processo isso vai te trazer, de repente, algum tipo de frustração por não participar, etc. Então, assim, conversar com os colegas, falar que você está passando por um processo, enfim, né, de tratamento, aquela história, isso tudo colabora, né? É o meio em que você vive, você precisa desse apoio, nem sempre a gente tem esse apoio. Outra coisa bacana, né, é você ter, isso é uma coisa que o Hector usa muito, né, Hector, a âncora, né, ter uma visualização daquilo que você quer, de repente, vestir lá na frente, né? Às vezes, né, quer falar, é um biquíni, é uma roupa que você gosta muito e ela não te cabe, né? Então, ou não é nem a roupa, é você querer estar numa praia à vontade, sem estar com vergonha do teu corpo. Então, tudo isso te ancora, né, Hector? Sim. Esse negócio da gente ter um foco em cima de uma roupa específica, ele é muito interessante. Pega aquela calça jeans que não está fechando para você, deixa ela separadinha ali e começa a fazer a tua dieta. Você não precisa subir na balança. Evita a balança nesses dias. Quer fazer uma dieta bem eficaz? Se afasta da balança. Essa é uma ótima dica, tá? Não fique medindo o teu peso todos os dias, porque não vai te ajudar em nada. Às vezes até atrapalha. Você pode sim fazer uma outra medição que é mais legal. Se liga nessa. Pega aquela calça jeans e dá uma experimentadinha hoje. Por mais que não caia. Não serviu legal, beleza. Segue a tua dieta. Tracei 5 dias de uma dieta tal, mais 4 dias da dieta tal, e vou fazer desse jeito aqui, vou fazendo conforme eu posso. Perfeito. Depois de alguns dias você vai lá e experimenta a calça de novo. E depois você experimenta de novo. Você vai experimentando assim a cada 2 ou 3 dias aquela mesma calça. Isso vai te ajudar bastante, de um lado que não vai produzir nenhum tipo de hormônio contra o processo do emagrecimento. Mais uma coisa que é muito importante para se manter um foco de dieta é que você tenha um consumo de água ideal. O que eu quero dizer? Que muitas pessoas confundem fome com sede. Então,
fundamental para qualquer dieta. Então essa é a dica para você levar para o resto da sua vida. Consumo d'água. Quanta água você tem que beber? Você acredita que você tem que tomar 2 litros d'água? Certo, então, está tomando os 2 litros d'água? Como é o controle que você faz disso? A partir do momento que você tem o controle, por algum tempo, ele vai ser adotado, depois vai virar o teu automático e você já não vai mais precisar saber, porque você já está habituado a tomar aquela quantidade d'água. Mais uma dica maravilhosa para quem gosta de fazer dieta e está tropeçando. O que você vai fazer numa confeitaria maravilhosa se você está fazendo uma dieta? Boa. Você tem que escolher os lugares onde você vai andar. Principalmente no início, né? Que ainda não tem todo o preparo. Se você é uma pessoa forte o suficiente para entrar naquela confeitaria, ver aqueles doces, sentir aquele aroma e não sofrer, vá fundo. Mas eu diria para você que 90% das pessoas não estão nessa vibe toda de ver o sofrimento, sentir o sofrimento e sair dali sorrindo. Então, evite os lugares aonde você vai ser tentado. A tentação é a casca de banana para você escorregar na tua dieta, né? Mais uma pontuação interessante para que você mantenha o foco na sua dieta e não se perca pelo meio do caminho. Além dos alimentos, horários. Como assim? Horário, eu vou ter horário de café da manhã, almoço e janta. Eu preciso de um lanche da tarde. Inclua, mas planeje os horários. Tente manter esses horários por pelo menos 3 semanas. O mesmo horário direitinho. Fora daquele horário, você se propõe a não comer. Você aceita porque você está disciplinando o seu corpo. Além de você aumentar o foco e conseguir seguir a dieta, você vai fazer algo maravilhoso. Você vai descobrir também que fora daquele horário você começa a ter fome emocional. E aí começa todo um processo investigativo para poder saber quais são as razões dessa fome emocional. Então, a gente está falando de dieta, mas com um direcionamento de horários. Nós estamos falando em dieta quando a carga emocional precisa ser avaliada também. Olha, quando você quer seguir uma dieta, primeiro, planeje o seu caminho. Segundo, tenha orientação de profissionais. Terceiro, saiba quando começa e termina. Isso é importante. Quarto, tenha um bom balanço hídrico. Água. Saiba quanta água você vai precisar tomar sempre. Acostume o seu corpo. Quinto, tenha horários para a refeição. Isso é talvez a dica mais importante para quem quer começar a disciplinar o foco, né? E se você sabe qual o tipo de alimento, escreveu tudo, planejou, a chance de ter sucesso é muito grande. Mas, novamente, guarde para você no seu coração, a dieta tem que começar com um fim estabelecido. Esse é o maior ponto de tropeço de quase todo mundo. Começa uma dieta sem data para terminar. E saber que isso, né, Hector, está sendo traçado para a gente te dar a liberdade que você tanto almeja, né? Liberdade de escolha do alimento. Vai chegar um momento que você vai voltar a comer o que você quer, mas com outra mentalidade. Uma mentalidade muito diferente já. Tá bom, galera? Percebe então que para você fazer uma estratégia alimentar e uma reeducação dessa parte nutricional do teu corpo, é preciso abrir novas percepções, porque dentro do mundo que você está hoje, as percepções são essas que você tem. Nós precisamos abrir as suas percepções com ensinamentos, com o porquê das coisas, para que você entenda que determinado alimento serve na tua dieta, pode ser encaixado no dia tal. E o outro alimento que não é tão bom, que talvez vá até fugir da palavra dieta, pode ser usado em determinado momento, onde você vai ter a dieta do aumento do carboidrato. Por exemplo, a gente tem o Carb-Up, que naqueles dias as pessoas que gostam muito do seu carbo vão receber uma
bomba bem forte para poder aumentar o carbo legal e você ter muito prazer. Tudo isso requer planejamento. Então, dica para vocês todos: planeje, busque orientação, abra as percepções e treine. Saiba que quando você está com pessoas que já sabem como fazer a dieta ou com outras pessoas que querem seguir a reeducação alimentar, fica mais fácil. Não vai ser muito fácil de você conseguir fazer uma dieta, um programa de reeducação alimentar dentro de casa com as mesmas pessoas, sem nenhuma orientação externa. Muito menos vai ser possível de você conseguir fazer uma reeducação alimentar frequentando exatamente todos os lugares que você frequenta. Por exemplo, a panificadora, a confeitaria, aquelas ali pode espaçar um pouquinho a visita, não pode não? Se liga, se você quer seguir, se afasta do caminho que pode te fazer escorregar, beleza? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente está aqui para servir. Se você precisa realmente reencontrar esse caminho, vem para o Desinflame. Você vai conhecer muitas coisas e aqui o emagrecimento é de vez. É nóis! Tamo junto! Tchau, tchau!